Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem vídeo que é difícil de fazer, mas tem vídeo que é praticamente impossível de fazer, mas eu vou lá e faço. Esse aqui é um deles, por exemplo, tá? Não pelo conteúdo, nada disso. É pela ansiedade, pelo nervosismo. E eu tentando não passar isso pra vocês durante o vídeo, me controlando. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? 15 anos. Quase 15 anos é o tempo que o Fluminense não joga no Maracanã diante da sua torcida pela Libertadores. Desde aquele fatídico dia da final da Libertadores de 2008, nossa derrota para a LDU nos pênaltis, talvez um dos jogos mais roubados da história da humanidade, que o Fluminense não entra em campo no Maracanã diante da sua torcida. E esse dia chegou. Esse dia é hoje. Só vou dar uma palhinha para você aqui, ó. Saiu uma matéria no GE muito legal hoje. Recomendo que você leia sobre histórias de torcedores que estiveram no Maracanã em 2008 e vão estar retornando hoje. E aqui é só um trechinho, ó, da minha parte. Eu tô lá também. Essa foto aqui, claro, não é de 2008, é uma foto recente. Mas eu conto aqui um pouquinho da minha história naquela Libertadores. Não só na final, como em jogos anteriores. Jogo a cabeçada do Washington, que eu desmaiei, caí duro, fiquei apagado lá 5, 10 segundos. Então, eu vou deixar aqui na descrição a matéria do GE para você poder clicar lá e ler, tá? E eu acordei hoje, galera, com essa música na minha cabeça assim, ó. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Desculpe pela voz horrorosa, mas essa é uma música do Charlie Brown Jr., né? Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Esse ano é o ano da redenção do Fluminense Futebol Clube. Eu tenho certeza absoluta disso, que Papai do Céu ele separou o ano de 2023, colocou a final da Libertadores no Maracanã e justamente no ano que o Fluminense tem o melhor time dos últimos anos, quiçá das últimas décadas. Nada é por acaso. Esse é o ano da redenção e essa história em casa ela vai começar hoje. Então, Fluminense Strongest da Bolívia às 19 horas no Maracanã, galera, com transmissão da Paramount, tá? Muita gente perguntando, Andrezão, vai passar onde? É complicado esse negócio de direito de transmissão, né? Porque cada jogo passa numa TV diferente, num canal diferente, num canal por assinatura, às vezes é no YouTube. O jogo de hoje vai ser com transmissão exclusiva da Paramount, tá? Só que você pode acompanhar detalhes, lance a lance, tudo dentro do OneFootball. Então, se você não baixou o aplicativo ainda, baixe agora. Caso você não tenha a assinatura da Paramount, você consegue acompanhar lance a lance. E na Libertadores, o OneFootball coloca os vídeos durante a partida. Por exemplo, lance perigoso para o Fluminense. 2, 3 minutos depois do lance, o OneFootball vai lá e lança o vídeo. Então, assim, você consegue ficar muito inteirado. Depois da transmissão, depois de você assistir ao vivo, esse tipo de acompanhamento do jogo aqui é o melhor que tem, tá? Então, se você não baixou o aplicativo, lê esse QR Code aqui ou vá no primeiro link da descrição, tá legal? Se você não é inscrito do canal ainda e puder se inscrever e deixar seu like, é muito importante para mim. Falta menos de 1.400 inscritos para a gente bater aqui os 100k. Então eu preciso muito da tua ajuda, da tua inscrição. Então não deixa de se inscrever não, deixar o like e compartilhar esse vídeo para geral, tá legal, pessoal? A gente vai enfrentar essa equipe boliviana aí, que tá invicta em 2023. Eles não perderam esse ano, né? Claro, campeonato boliviano, né, galera? Campeonato boliviano. Mas, entre os ruins, ele é o menos ruim, digamos assim. Porque o nível técnico a gente sabe que é muito baixo. A gente enfrentou o Oriente Petroleiro ano passado pela Sul-Americana, vencemos por 10-1. E esse 1 foi devido a uma falha do Fábio, né? Saiu errado na bola, enfim. Mas o Fluminense venceu por 10-1. Daí já dá para ver o nível do futebol boliviano, tá? Lá em La Paz, o The Strongest ele consegue colocar uma certa dificuldade aí diante de seus adversários por causa da altitude. Muita gente fala na vitória de 5-0 em cima do Atlético Paranaense, mas esquece que esse mesmo time, nesse mesmo ano, nesse mesmo campeonato, quer dizer, mesmo campeonato não, no caso na Sul-Americana, perderam para o Ceará. Ceará rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ceará, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E venceu eles por 2-1. Tá? Fora da altitude, é uma equipe fraquíssima. Muito, muito, muito fraca. Então, tem os números importantes. Invicto esse ano. Não perde há não sei quanto tempo. Estão há 10 dias sem jogar. Então, é um time que vai chegar 100% descansado.
100% fisicamente, porque eles não jogam há 10 dias. Por outro lado, ritmo de jogo não vai estar o ideal. Não vai estar o ideal, tá? Então, assim, tem tudo pro Fluminense entrar a 200 por hora, passar o carro por cima deles, passar o trator, conseguir esses 3 pontos, que, olha, vai colocar a gente numa situação muito boa, tá? Independente do vencedor de River Plate, Sport Cristal, caso haja um vencedor, o Fluminense vencendo, ele vai abrir 3 pontos pro segundo colocado. Que a gente vai a 6, o Strongest tem 3, porque venceu o River, vai ficar com 3. E caso haja um vencedor lá entre River Plate e Sport Cristal, o outro, né, quem vencer fica com 3 e o outro com 0. Se der empate no jogo entre River e Sport Cristal, a nossa situação fica melhor ainda, tá? Então, quanto antes o Fluminense puder encaminhar essa classificação para as oitavas e de preferência em primeiro, melhor. E a gente não pode nem passar pela nossa cabeça em tropeçar contra essas equipes mais fracas do grupo, principalmente jogando no Maracanã. Então, hoje é vitória! Vitória, 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 hein? Se vai ser de goleada, se vai ser por diferença pequena de gols, não importa. O importante é o Fluminense hoje vencer a partida, tá? Então, como eu já falei, em 9 jogos disputados na temporada, o nosso adversário tá invicto, né? Foram 7 vitórias e 2 empates, com 20 gols marcados e 8 gols sofridos, tá? Ganharam do River Plate na primeira fase lá, na primeira rodada da Libertadores, e venceram o último jogo também no Campeonato Boliviano por 2-0, jogando lá pelo Campeonato Boliviano, e não jogam há 10 dias, conforme eu já falei para vocês. A provável escalação dos Strongos, eles têm 2 baixas, tá? Segundo a imprensa boliviana, o jovem atacante Chura, de 21 anos, está fora do jogo, e o meia argentino Luciano Ursino também está fora por estarem lesionados. Eles têm 3 destaques nessa equipe. É o goleiro, que é chamado de paredão lá na Bolívia. O lateral direito é o Arrascaeta, que eu até brinco, né? É o Arrascaeta da Shopee, que é o lateral direito deles. Vamos ver se ele vai... Lateral direito não, ele joga... É o meia-direita, né? Que por muitas vezes faz a ala, tá? E o centroavante, que é um argentino perigoso, que é o Trivério. Tem uma nota muito alta nos aplicativos de scout. Nos últimos 6 jogos ele marcou 5 gols. Então são esses 3 jogadores, digamos assim, de destaque da equipe do Strongest. O resto, galera, é muito nível técnico, muito baixo, mas claro, né? Futebol é 11 contra 11, tem que entrar com seriedade, tem que jogar sério, porque se marcar bobeira, os caras vão lá e vão vencer a gente, vão tirar ponta a gente no Maracanã. Venceram o River Plate lá em La Paz. Será que foi só por causa da altitude? Eu acho que sim, mas venceram. Então é bom sempre a gente ficar atento. Provável escalação aí do Strongest para enfrentar o Fluminense é Vizcarra no gol, bom goleiro, Saul Torres na direita, Castilho, Jucino e Roca. Fecham ali a linha de defesa, né? Lateral direito o Saul, Castilho e Jucino, a dupla de zaga, e o Roca, lateral esquerdo. Esse Roca, ele tem uma avaliação muito ruim, uma nota muito baixa nos aplicativos de scout. Então, Samuel Xavier, John Ares devem explorar bem ali esse lado, tá? Meio campo deles é composto pelo Quiroga, Carlos Robles, Arrascaeta, é o Arrascaeta da Shopee, brincadeira, e o Isnaldo. No ataque, Ortega e Trivério. Esse Trivério a gente precisa ter bastante atenção, porque ele sabe marcar gols. Se der bobeira, ele vai deixar o dele, tá? Já a equipe do Fluminense, galera, a gente está vivendo o melhor momento dos últimos anos. Vitórias consecutivas, vitórias por 3, 4 gols de diferença. Nos últimos 6 jogos, o Fluminense marcou 20 gols, sofreu apenas 4. É 7-0, é 4-1, é 3-0, é 3-0, é 3-1. É uma vitória elástica atrás da outra. E a torcida tricolor está começando a ficar mal acostumada. Calma, galera, calma. A Libertadores, o importante é a gente conquistar os 3 pontos. Apesar que eu acho que o Fluminense entrando firme, entrando duro, jogando a 200 por hora, ele pode abrir uma diferença de 3, 4 gols ainda no primeiro tempo. E deixar o jogo resolvido. E aí o Diniz ele pode fazer algumas alterações para poupar esse time, já que a sequência de jogos vai ser muito dura até o meado de junho. Até o dia 11 de junho, o Fluminense vai jogar às terças e sábados, quartas e domingo. Então, quanto antes a gente puder resolver esse jogo hoje, melhor, para poder poupar os jogadores do time titular
e dar chances a atletas que estão vindo em ascensão, como John Kennedy, Lelê, entre outros, tá legal? Então, o nosso time, força máxima. Fábio no gol, Samuca, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Olha o Marcelo de volta, hein? André, Alexandre e Ganso. Ares, Keno e Cano. Então, o Fluminense vai com força máxima. Muita gente estava querendo o Lelê de cara no lugar do Keno. Eu já tinha alertado para vocês que o Diniz não faria isso de cara, mas se o Keno hoje for mal, o Lelê entrar e fizer o que ele fez contra o América Mineiro, eu não dou mais 2 jogos pro Lelê virar titular desse time, tá? Vamos aguardar. A arbitragem é toda colombiana. Carlos Ortega é o árbitro principal. O assistente número 1 é o Dionísio Ruiz. O assistente número 2 é o Alexander Guzman, tudo da Colômbia. E o árbitro de vídeo é o Leonard Mosquera, tá? Todo o quarteto aí da Colômbia. Tá legal, pessoal? Então, assim, se você não comprou ingresso, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, as vendas vão até às 15 horas, 16 horas, e não vai ter venda de ingresso no Maracanã. Você vai ter que comprar de forma online ou nas lojas do Fluminense até esse horário. Passou disso, já era. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não tem 50 mil ingressos vendidos. Galera, é a chance de você retornar ao Maracanã para acompanhar um jogo do Fluminense numa Libertadores, algo que não acontece desde 2008. Retornar para quem tem idade para isso, né? Porque tem uma geração da molecada aí que nunca assistiu o jogo do Fluminense pela Libertadores no Maracanã. Aí eu te pergunto, você vai perder essa oportunidade? Faça um sacrifício. Eu sei que o horário é ruim, é apertado, às vezes a grana tá curta, mas se houver uma possibilidade, não deixe de ir. Faça parte da história para daqui a alguns anos, quem sabe, você poder participar de uma matéria do GE, que nem eu tô aqui, ó. Em 2008, o título não veio, não. Mas esse ano ele virá. E você vai fazer parte disso. Tá legal? Então corre atrás, se não comprou, compre. Caso você não consiga ir, fique ligadinho aqui na nossa live pré-jogo, que vai começar a partir das 17 horas, 17h15, por aí. Vou abrir a live bem cedo para poder rodar o Maracanã e te mostrar absolutamente tudo desse jogão. Então fica ligadinho na nossa live pré-jogo aqui. E assim que terminar a partida, me dá uma meia hora aí, que é o tempo mais ou menos de eu sair do Maraca e chegar em casa. E a gente vai, se Deus quiser, comemorar, girar a camisa aqui na nossa live pós-jogo. Conto com a participação de vocês. Tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Até um próximo vídeo. Um forte abraço e saudações tricolores. Vitória! Vamos, Fluminense! É hoje!